a sogra de Pedro, a mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada, Joana, mulher de Cusa, e Susana. Algumas dessas mulheres foram curadas, outras libertas de demônios, e ainda outras tornaram-se seguidoras de Jesus, juntamente com os 12. Então veja aí quantas mulheres estão presentes aí, relatadas no Evangelho de Lucas, que tiveram contato direto com Jesus. E veja bem que as mulheres que eram curadas, que eram libertas, elas imediatamente se punham a serviço de Jesus. Exemplo grande aí da sogra de Pedro, né, que estava doente, passou, quando ela foi curada por Jesus, passou imediatamente a servi-lo. Vemos aí Maria Madalena, da qual foi expulso 7 demônios, passou a servir Jesus, acompanhar Jesus. Vemos aí a Joana, a Susana e várias mulheres, né? Temos aí uma lista extensa de mulheres que tiveram contato direto com Jesus e foram beneficiadas com esse contato, beneficiadas tanto espiritualmente como materialmente, e passaram então a ajudar então no ministério de Jesus, a acompanhar Jesus por toda parte. Isso é uma coisa normal, natural na vida daquele que se encontra com Jesus. Passa a ter um desejo imenso de acompanhar Jesus por toda parte. No nosso caso, passa a ter o desejo de andar com Jesus por toda parte, tendo em nosso interior a presença do Espírito Santo, que nos liga diretamente a Jesus. Então, nós somos o corpo de Jesus na terra. Por onde nós passarmos, onde nós estivermos, nós estamos representando Jesus. E Ele, através de nós, vai continuar pregando o Evangelho, curando os enfermos, curando os doentes, libertando os cativos e oprimidos, fazendo milagres, maravilhas, porque assim é que Ele fazia quando estava aqui. E o seu corpo, que é a igreja, continua fazendo a mesma obra que Jesus fazia, pregando o Evangelho, e o Evangelho confirmado com sinais, prodígios e maravilhas. Glória a Deus. Tópico 2, Jesus valorizou as mulheres. Causa admiração quando fazemos um contraste entre o tratamento dado às mulheres no Novo Testamento e aquele que era praticado no judaísmo do tempo de Jesus. No judaísmo do primeiro século, a mulher não participava da vida pública, nem mesmo lhe era permitido aparecer em público descoberta, sendo dessa forma impossível ver a sua fisionomia. Não tinha voz nem rosto. A mulher era, portanto, tida como objeto, uma coisa que poderia ser usada e descartada. Ao contrário de tudo isso, Jesus não tratou as mulheres como coisa ou objeto. Ele as tratou como gente. Jesus mostrou que a mulher era um ser especial para Deus e fez com que elas se sentissem assim. Não são poucas as passagens no Novo Testamento que dão destaque às mulheres, e o Evangelho de Lucas não foge a essa regra. Então veja só que o contraste é muito grande, a diferença do tratamento no Antigo Testamento dado às mulheres e o tratamento dado às mulheres no Novo Testamento depois de Jesus. Então é muito diferente. As mulheres eram consideradas apenas objetos e muitas vezes descartáveis. Então eram consideradas apenas acima dos animais. Então as mulheres eram consideradas como pecadoras, como culpadas de todas as coisas erradas. E os rabinos, estudando a palavra de Deus, diziam que Sara riu quando Deus falou que ia lhe dar um filho, e consideravam isso uma ofensa a Deus. A partir dali, os rabinos diziam que todas as mulheres que nasceram descendentes ali de Sara, todas essas mulheres eram mentirosas e mulheres que desprezavam a palavra de Deus e mulheres que se riam das promessas de Deus. Uma coisa terrível. Os judeus chegavam até numa oração dizer: bendito seja Deus que não fez com que eu nascesse mulher. Olha só. E nem gentil, né? Mas no caso aí, falando das mulheres,
eles davam graças a Deus por não nascer mulher. Numa casa também, a mulher, ela tinha que ter filhos. E se não nascesse um filho homem, aquela mulher era considerada amaldiçoada. Porque o homem que ia continuar, então, ali a genealogia da família. A mulher nem estava presente na genealogia das famílias. Faziam listas e nem colocavam o nome das mulheres. Então era uma coisa terrível. E Jesus veio exatamente mudando tudo isso, dando à mulher a condição que Deus deu à primeira mulher e a intenção que Deus tinha de colocar a mulher como companheira ajudadora do homem, mas nunca como objeto. Veja bem que Paulo chega a dizer, então, que não há diferença entre homem e mulher, porque o Espírito Santo está nos dois. Quando aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, então todos se tornam a imagem e semelhança de Deus. Tanto faz ser macho como fêmea. Então são iguais. Então as mulheres precisam, as próprias mulheres hoje, precisam ter consciência disso, de que podem ser muito usadas por Deus, principalmente nas missões para ganhar almas. Quantas mulheres estão trabalhando aí em missões? Quantas almas têm sido salvas? Principalmente o trabalho com crianças. Esse trabalho é importantíssimo. As crianças que aceitam a Jesus hoje são o futuro da igreja amanhã. E as mulheres têm muita facilidade em trabalhar com as crianças. Então veja só, é importantíssimo. Sempre o trabalho missionário, ele começa com as crianças. É evangelizando as crianças. É um trabalho feito com aquelas crianças que vão ali curiosas, que vão ali conversando, que vão perguntando e querem participar ali das músicas, querem participar da escola bíblica dominical. Essas crianças é que vão dar início às igrejas. Então veja só, esse trabalho das mulheres é importantíssimo. Imagine aí o trabalho que as mulheres podem fazer. Por exemplo, tem uma pessoa doente lá, uma mulher doente, elas vão visitar essa mulher, chega lá, elas podem cozinhar, podem lavar, enquanto estão conversando, pregando o evangelho ali, podem cuidar dessa mulher doente, elas podem penetrar até no quarto dessa mulher. Imagine, é uma coisa íntima e só a mulher pode fazer isso. Então é um trabalho específico para a mulher fazer, importantíssimo e que rende muito fruto para o reino de Deus. Na parte 2 nós temos aí mulheres com disposição para obedecer. Então nós temos aí tópico 1, Maria, a mãe do Salvador. Tópico 2, Isabel, a mãe do precursor. Tópico 1 então, Maria, a mãe do Salvador. A doutrina católica acerca da pessoa de Maria se fundamenta na tradição e não conta com apoio bíblico. Não é fundamentada nos evangelhos, mas na tradição apócrifa que começou a circular por volta do 2º século da nossa era. Crenças como a perpétua virgindade de Maria, Imaculada Conceição e sua ascensão não fazem parte do cânon neotestamentário. Esse é um lado da história. Outro é a rejeição à pessoa de Maria que prevalece entre muitos protestantes por conta do anticatolicismo. O que a Escritura mostra de fato é que Maria foi uma pessoa agraciada por Deus para fazer parte diretamente do plano da salvação. A sua disposição em aceitar e crer no plano de Deus está demonstrada em suas palavras. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Infelizmente nós temos aí a famosa mariolatria, que é a idolatria a Maria. É colocar Maria como superior até a Jesus. Infelizmente nós temos isso aí na religião que se diz aí a maior religião do Brasil. Infelizmente. Mas na Bíblia nós não encontramos isso. Não existe na Bíblia nenhum milagre registrado que Maria fez. Não existe nenhum lugar na Bíblia dizendo que Maria foi assunta ao céu. Não existe lugar nenhum dizendo que Maria nunca teve filhos. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela teve filhos e filhas, embora a Igreja Católica torça isso, dizendo que eram primos aí, que não tem nada a ver. E várias coisas que eles dizem não tem como comprovar, na verdade, na palavra de Deus. Então, são coisas absurdas, né? Mas não vem o caso aqui falar sobre isso.
nós falamos aqui das qualidades. Tem muitos evangélicos que até por causa dessa idolatria da Igreja Católica Romana aí com Maria, tem muitos evangélicos que tratam até Maria como se ela fosse menos, muito menos do que ela foi. Na verdade, ela teve um importantíssimo papel. Veja bem, é uma mulher escolhida dentre todos os judeus, tinha que ser escolhida dentre o povo judeu, porque veio lá de Abraão, descendente de Abraão, e lá dizia que a semente, né, de Abraão é que seria então o Salvador. Também tinha que ser mulher virgem, porque a Bíblia já dizia, estava profetizado, uma virgem dará luz. Tinha que ser então casada com um judeu legítimo, nascido em Belém, porque ele seria descendente de Davi. Então, legalmente tinha que ser descendente de Davi e tinha que ter aí um homem descendente de Davi. Então, ela tinha que ser casada com um homem descendente de Davi, da tribo de Judá. Então, porque estava escrito, né? E tu, Judá, de maneira nenhuma serás a menor das capitais e tal, porque de ti virá então o legislador, o Salvador. Então todas as profecias que estavam escritas se cumpriram e a escolha foi então de Maria, que estava noiva, casamento tratado com José. Então nós sabemos que ela concebeu, estando ainda virgem, ela concebeu do Espírito Santo. E para isso acontecer, o anjo Gabriel veio falar com Maria e ali era preciso Maria concordar com isso. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Se ela dissesse não aceito, pronto, não ia acontecer nada. Mas pelo contrário, ela era uma serva de Deus. Ela desejava que o cumprimento da palavra de Deus realmente acontecesse. E se ela foi escolhida como instrumento, ela concordou imediatamente com isso. Ela disse, faça-se a vontade de Deus. Então, ela concordou, né? E ela chamou Jesus de meu Salvador. Veja bem, ela aceitou aqui Jesus como o Salvador dela. Ela ia gerar o seu próprio Salvador. Olha que coisa maravilhosa. E ela apenas não entendia como é que ia acontecer isso sendo ela virgem. Mas foi explicado a ela que ela conceberia e daria a luz ao Salvador, a Emmanuel, Deus conosco, e que isso seria feito através do Espírito Santo. Então ela concordou, mesmo arriscando a sua própria vida, de ser até apedrejada por ficar grávida, sem ainda ter tido um ato sexual com seu esposo, e ela concordou, arriscou sua vida, e ela quis servir a Deus. Então, importantíssimo papel de Maria, uma mulher que sofreu muito, muito, mas muito mesmo. E uma mulher que depois da morte de Jesus, uma mulher que se converteu ao Evangelho, uma mulher que realmente ela creu no Evangelho, tanto é que estava presente entre os apóstolos, entre os discípulos de Jesus, e pelo que podemos deduzir, no dia lá do batismo do Espírito Santo, ela também foi batizada no Espírito Santo. Então, no início da igreja, ela estava presente. Não existe nada registrado sobre algum ministério, né, sobre algum trabalho específico que Maria fez, e se não está registrado, nós não podemos inventar, mas cremos que ela estava sempre ali, acompanhando então no início da igreja, ajudando no que era possível, um papel importantíssimo no início da igreja. Depois nós temos aí no tópico 2, Isabel, a mãe do precursor. Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, aparece na história bíblica como uma pessoa também agraciada por Deus. Ela foi escolhida para ser a mãe de João Batista, o último profeta da antiga aliança. A revelação do nascimento de João foi dada a seu marido Zacarias, que inicialmente não creu. O relato de Lucas de que Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando foi visitada por Maria, deixa claro também a sua disposição em crer e aceitar o plano de Deus para ela. Assim como Maria, Isabel foi uma mulher obediente e sua obediência foi recompensada.